Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 14 de dezembro. Agora na Espanha são 11 horas e 31 minutos, no Brasil 7h31 da manhã. Olhem o que a BTC fez aqui no diário. A gente está promovendo a incursão para dentro da nuvem de Shimoku aqui no diário. Vocês vejam que ontem a gente fez a máxima em 18 mil e o preço travou aqui, ó, exatamente na base da nuvem. E agora a gente coloca a metade do corpo real comprador para dentro da nuvem. Então a próxima parada da BTC com certeza vai ser essa camada congestional aqui na altura de 18.300, 18.400, podendo eventualmente bater até 18.500, que se confunde com a linha superior da nuvem na projeção. Na projeção de 26 períodos, a nebulosidade avermelhada está estreitando rapidamente. Isso aqui já vai virar uma bela nebulosidade esverdeada, é um prognóstico muito positivo. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente nesse momento está esgarçando a upper. Isso aqui está quase virando um Morobuzu. Lembrando que a característica de um Morobuzu, que são os corpos reais mais extensos, avançando por mais de 3 quadrantes, é que eles sempre trazem os irmãozinhos, como aqui, ó. Esse Morobuzu aqui, ó, trouxe esses irmãozinhos aqui. Se a gente abrir mais, se a gente avançar para mais um quadrante, vira um Morobuzu que vai levar os irmãozinhos. Então, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque os alavancados no sentido short podem ser liquidados em série. Eles podem eventualmente sofrer uma liquidação em série e levar a BTC até para aquele nosso patamar de 21.500, 21.600, que seriam esses topos aqui que se confundem inclusive com o centro gravitacional desse setor mais espesso. Isso não está fora do radar, até porque o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, francos suíços, e que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando ele cai, normalmente a BTC sobe. Tá caindo igual uma jaca, só deve parar efetivamente aqui na altura da média móvel de 200 períodos, abaixo desse patamar de 100. E nessa queda do DXY, que está muito pesado aqui no semanal, é muitíssimo provável que a BTC avance até para além desses cumes aqui. Se ela conseguir avançar com força para superar esse antigo suporte, que vai ser a nossa mais poderosa resistência em 18.300, 18.400, é possível que a BTC avance eventualmente numa onda 1 para esses cumes aqui, forme uma onda 2 e numa onda 3 possa até eventualmente buscar um patamar ali acima de 24, 25 mil dólares. No intraday, a BTC está um reloginho suíço. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente, justamente porque o nosso setup aqui está absolutamente vencedor. Bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP. Agora há pouco bateu na upper, voltou para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, vou encontrar um ponto seguro aqui, vai ser lucro no bolso dos assinantes, mesmo quando o mercado estava em baixa. Todos os sinais fechavam rapidamente e seguem fechando rapidamente. Durante todo o mês de novembro só teve um loss, e com mais de 4 sinais em média ofertados por dia. E na seara fática, o êxodo de Bitcoin das exchanges continua à medida que a autocustódia vai se impondo entre os holders de criptoativos. É o novo normal, é o que eu falo. Quem quiser aprender tudo sobre autocustódia, basta assinar aqui o Clube Ouro ou comprar o curso de autocustódia aqui do canal. E o novo CEO da FTX, que na verdade é um administrador judicial, avisa que $1 bilhão em ativos já foram recuperados. Segundo John Ray III, o novo CEO da bolsa falida de criptomoedas FTX, teriam sido recuperados $1 bilhão em ativos. Vamos ver se isso se reverte em favor dos antigos usuários da plataforma, vamos colocar assim. E já foram sacados bilhões e bilhões de dólares da Binance desde que esse murmurinho em torno das investigações criminais. Na verdade, desde o colapso da FTX, a Binance vem presenciando uma bela drenagem
de recursos por parte dos usuários. Mas em um único dia foram sacados 8,5 bilhões, o equivalente a 8,5 bilhões de reais num recorde absoluto. E o Fed reduz a marcha para um aumento de 0,5 ponto percentual, mas aponta para um pico final, para um target final da taxa básica de juros, para um pico eventualmente mais alto. O Federal Reserve está prestes a moderar o seu aperto agressivo na quarta-feira, ao mesmo tempo em que sinaliza que as taxas de juros acabarão subindo mais do que o previsto, ou seja, vai diminuir a marcha, porém o target final vai ficar um pouco mais avançado, vamos colocar assim. E tropas indianas e chinesas se enfrentaram nessa madrugada na fronteira oeste do Himalaia. Tropas indianas e chinesas se enfrentaram em disputa na fronteira oeste do Himalaia, o primeiro incidente conhecido entre as duas potências asiáticas, que inclusive detêm o artefato nuclear, ambas, em quase 2 anos. Num comunicado, o Ministério da Defesa indiano disse que soldados de ambos os lados sofreram ferimentos leves. Não foram registradas baixas, mas aumenta a tensão geopolítica global. Gente, a BTC está fazendo bonito, está acumulando. O próximo alvo nosso, com certeza, é 18.300, 18.400, que é essa camada congestional aqui. Aqui é bem provável que a gente forme até uma subfigura triangular, para aí sim avançar numa onda 1 em direção a esses cumes aqui, formar uma onda 2 e numa onda 3 buscar esses cumes aqui na altura de 24, 25 mil, para eventualmente acumular e aí sim partir para 30 mil dólares, que é essa camada congestional aqui, um pouco mais distante. Mas o prognóstico está muito positivo, caçadores de fundo não passarão. As 3 linhas do canal de Keltner já estão agressivamente apontadas para cima. É muitíssimo provável que a BTC já tenha conhecido o fundo da sua história correcional nessas 2 agulhadas aqui. A de 9 de novembro, o dia seguinte ao crash da FTX, onde a BTC bateu 15.588. E depois aquele frenesi com efeito dominó, onde a BTC bateu 15.476. Provavelmente a gente já conheceu o fundo, agora é buscar transpassar de baixo para cima a nuvem de Shimoku e aí sim partir para as resistências subsequentes. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.